Eu não sei se as crianças vão sair agora, vão? Vão sair agora? As crianças vão sair agora. Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo da palavra de Deus que eu já li no comecinho. Que está em Romanos 8, versículo 3. É Romanos 8, 3. É o versículo que eu quero compartilhar com os irmãos. Não é um versículo que é muito comum as pessoas lerem no Natal, mas é um versículo que tem tudo que ver com a data que estamos celebrando nesses dias, o Natal, o nascimento de Jesus. O versículo 3 do capítulo 8 de Romanos, Romanos 8, 3, diz: porque Jesus veio ao mundo. O texto diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Há dois motivos presentes nesse versículo, dois motivos que mostram por que Jesus veio ao mundo. Porque o Verbo se fez carne. Porque o Filho de Deus se fez como um de nós e desceu até aqui e teve aqui o que os teólogos chamam de o seu tempo de humilhação. Porque o Senhor deixou o seu lar na glória e esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo e assumiu a figura humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que o Senhor fez isso? Quando nós olhamos para o versículo 3 que nós acabamos de ler, nós aprendemos que o Senhor fez isso, que Jesus veio ao mundo, porque a lei de Deus, a lei mosaica, a lei revelada nas páginas do Antigo Testamento, a lei dada a Moisés no Sinai, mesmo sendo uma lei de origem divina, mesmo sendo a expressão perfeita da vontade de Deus em vários aspectos, não só nos aspectos morais, mas em outros aspectos também, essa lei, ainda que santa, perfeita e de origem divina, essa lei não podia nos salvar. Isso é de surpreender. Mas nós aprendemos no versículo 3 que a lei de Moisés, a lei dada no Sinai pelo próprio Deus, não podia nos salvar. E se a lei dada, se a vontade de Deus revelada no Sinai, a vontade do próprio Deus, a lei do próprio Deus, perfeita, não podia nos salvar, que esperança havia para nós? Quando observamos o versículo 3, nós percebemos, o apóstolo Paulo afirma categoricamente que a lei de Moisés não podia nos salvar. O versículo diz no comecinho: porquanto o que fora impossível à lei. O texto está dizendo aqui que havia algo impossível para a lei. Não porque ela era imperfeita, não porque houvesse defeitos nela, não porque essa lei era maculada de alguma forma, não. O texto diz que havia algo impossível para a lei fazer. E diz que esse algo que era impossível a lei fazer, era impossível a lei fazer porque ela estava enferma pela carne.
olhando para o texto, nós descobrimos o que era impossível para a lei fazer. Se os irmãos olharem no primeiro versículo, poderão descobrir qual é o assunto dessa passagem. Qual é o tema dessa passagem? Sobre o que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele diz, porquanto o que era impossível à lei, ele, ao enunciar essa frase, está tratando de um assunto específico. Ele não está jogando palavras ao ar. Existe um tema presente aqui. E esse tema foi introduzido no versículo 1. No primeiro versículo ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o assunto introduzido aqui pelo apóstolo Paulo. Ele está falando sobre a anulação de uma condenação. Existe nesse texto uma realidade espiritual jurídica sendo tratada aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que existe uma condenação sobre a humanidade, mas os que estão em Cristo Jesus tiveram essa condenação cancelada. Eles foram justificados, ou, numa linguagem menos jurídica, eles foram perdoados. Havia uma condenação sobre todos. O pecado de Adão, a culpa do pecado de Adão, conforme ensina o capítulo 5 dessa mesma epístola, o pecado de Adão pairava, a culpa do pecado de Adão pairava sobre toda a humanidade, ainda paira, trazendo condenação, isso sem falar dos próprios pecados individuais, tudo gerando condenação. E o texto aqui fala sobre a anulação dessa condenação. E ao falar sobre a anulação dessa condenação, Paulo diz, porquanto o que fora impossível à lei, o que era impossível, o que foi impossível à lei, a anulação da condenação. Ninguém, jamais, em nenhum momento da história da humanidade, conseguiu anular a condenação pelo pecado por meio da obediência à lei de Moisés. Ninguém. Isso, diz Paulo, era impossível para a lei. Quando nós olhamos o texto de Atos, os irmãos devem observar o texto de Atos, no capítulo 15, os irmãos devem ver, abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 15, os irmãos vão se deparar com uma reunião, uma assembleia de crentes judeus. Esses crentes judeus estão debatendo, de acordo aqui com a história narrada em Atos 15, vejam aí na sua Bíblia, Atos 15, esses crentes judeus estão debatendo acerca da necessidade de cumprir a lei para obter o perdão de Deus. Naqueles dias, quando essa discussão aconteceu, foi o primeiro concílio da igreja. Naqueles dias, quando essa discussão aconteceu, alguns cristãos de origem, que estavam relacionados originalmente à seita dos fariseus, entendiam que os cristãos, os novos convertidos de outras nações que não israelitas, deviam guardar a lei para obter o perdão. Então, nós aprendemos aqui nesse texto como a igreja antiga tratou com essa questão. Vejam o que diz o texto aqui. O texto diz assim, observem. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, os irmãos gentios, que não eram judeus,
se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Vocês têm que guardar a lei, especificamente nesse aspecto da circuncisão, senão vocês não poderão ser perdoados, não poderão ser salvos por Deus. A história continua. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Mas eles vão chegar agora em Jerusalém, onde havia lá os judeus, que criam que era necessário guardar a lei para serem salvos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Se eles não guardarem a lei de Moisés, eles não poderão ser salvos. Então, versículo 6, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. E aí no versículo 10, Pedro mostra uma percepção teológica ligada a esse ponto. Ele diz: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, é o jugo da lei, é o peso da lei, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Ele está dizendo, nem nossos pais conseguiram guardar a lei, nem nós conseguimos guardar a lei. Por que vocês querem colocar esse jugo sobre os gentios? E ele termina no versículo 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ele diz, nós somos salvos não porque obedecemos à lei, porque a lei não consegue nos salvar. E porque a lei não consegue nos salvar? O texto que estamos olhando de Romanos 8,3 diz que a lei estava enferma, doente, fraca, por causa da nossa carne. O problema não era na lei, o problema era em nós. Nós somos tão pecadores, a nossa carne, aqui no texto a palavra carne significa natureza pecaminosa, a inclinação para o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, tão corrompida, que a lei, quando entra em contato conosco, o que ela faz é, em vez de nos induzir à santidade, ela nos induz à desobediência. Ela faz o contrário. Ela é perfeita, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Mas o apóstolo Paulo ensina que por causa da nossa corrupção, por causa da maldade da nossa carne, quando nós nos colocamos diante da lei, em vez dela nos estimular à obediência, à santidade e à piedade,
ela acaba gerando o efeito oposto. Ela diz: não cobiçarás. Quando ela diz isso, ela desperta em mim um desejo, por causa da minha maldade. Ela desperta em mim um desejo. Que desejo? O desejo de cobiçar. Nossa natureza é tão corrompida, a nossa carne, a nossa inclinação é tão perversa, tão contrária às coisas de Deus, que mesmo a santa lei, dada ali no Sinai, por intermédio de anjos, mesmo a santa lei entregue a nós, pelo grande profeta Moisés, talvez o maior profeta que já existiu, mesmo a santa lei, perfeita, santa, imaculada, quando entra em contato conosco, ela não consegue nos salvar. Isso é impossível, a lei. Ela perde a sua força, ela adoece, ela mirra, ela se enfraquece, porque ela acaba por incentivar ainda mais em nós a maldade. É impossível que ela nos salve. E isso faz com que nós fiquemos numa situação terrível. Porque se nem a lei dada por Deus é capaz de nos salvar, o que diremos das nossas próprias leis que nós inventamos, criando aí o que achamos ser certo ou o que achamos ser errado? Que diremos das leis inventadas pelas igrejas? Preceitos de homens apenas. Que diremos das leis inventadas pelas seitas? Não pode isto, não pode aquilo, não pode comer isto, não pode fazer isso tal dia da semana, não pode usar essa roupa, não pode usar barba, não pode cabelo curto, não pode cabelo comprido. Que diremos dessas bobagens? Se a própria lei de Deus não pode nos salvar, que diremos das leis tolas, vazias, sem fundamento nenhum, inventadas por homens perversos? Que diremos dessas leis? Que poderes elas podem ter? Que poder elas podem ter para nos ajudar em alguma coisa? Absolutamente nenhum. E quanto às nossas leis pessoais, as nossas invenções, o que nós achamos que é certo, o que nós achamos que não é certo, em que essas coisas nos ajudam para a nossa salvação? Nos ajudam? Em nada. Por que então Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo porque a lei não podia nos salvar. Nem a lei de Deus, nem a lei das religiões, nem as leis dos homens. Nenhuma delas. Nunca. Jamais salvou ninguém. E não podiam salvar ninguém. Por que Jesus veio ao mundo? Porque a nossa situação era a situação de alguém sem saída. Não tínhamos nada, absolutamente nada, que pudéssemos fazer para sermos salvos. Nada. Mas há um segundo motivo. O versículo 3 mostra o segundo motivo, e os irmãos vão encontrá-lo aí. Veja o que diz a sequência do versículo 3. Diz assim: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pelo pecado. Isso é a anulação da condenação. Isso que a lei não pôde fazer, isso fez Deus. Deus providenciou um meio de anular a condenação. Nós não podíamos fazer, a lei não podia fazer. Isso fez Deus. E como Ele fez isso? Vejam aí a sequência que fala do Natal. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. É aqui que entra o Natal. Deus fez isso como?
enviando o seu próprio Filho. E notem a sequência. Notem a sequência que diz, em semelhança de carne pecaminosa. Isso significa que Jesus tinha um corpo como o nosso. Olhando para ele, você pensava que ele era homem pecador como nós. Mas não se deixe enganar. Ele tinha carne como nós, mas não era pecador como nós. Olhando para ele, você não via ele brilhando. Nossa, ele parece que não tem pecado, está brilhando. Não, você não via ele brilhando. Olhando para ele, você não via uma carne mais branquinha, mais limpinha, mais transparente, algo assim, um fantasminha. Não, nada disso. Você não veria nada disso. Olhando para ele, você veria um homem como nós. Como se ele fosse um pecador como nós. É isso que o texto diz. Não tinha pecado. Paulo fala, nunca houve pecado nele. Absolutamente livre e isento de pecado. Mas era semelhante ao homem pecador. Olhando para ele, você veria ali um judeu do primeiro século, com os pés ali sujos da poeira das estradas, com as suas mãos marcadas por trabalhar como carpinteiro. Você veria isso, um homem queimado pelo sol da Palestina. Você veria isso, com a sua pele ali estorricada pelo sol, suado talvez ali. Talvez um homem forte, eu creio que ele era um homem forte. Mas um homem como nós, um homem como um pecador, como se fosse um pecador como nós. Deus enviou o seu Filho assim. Não mandou um anjo, não mandou um anjinho, não mandou uma alma ali, um espírito ali para nos salvar, não. Ele enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E na sequência do versículo há uma expressão solta. Os irmãos que vieram na quarta-feira, eu falei rapidinho desse versículo, os irmãos acompanharam o que eu expliquei sobre essa expressão solta que é aqui. O texto diz, e no tocante ao pecado. É uma expressão solta dentro do versículo. Uma expressão que parece estar aqui sem função nenhuma. Porque diz, e no tocante ao pecado, e não diz nada. No tocante o quê? Ao pecado. Não diz. Outras traduções dizem, e pelo pecado, mas não fala o que é pelo pecado. Então é uma expressão solta, é uma lacuna presente no versículo. Você lê o versículo e quando chega nessa parte, o texto diz, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e não fala mais nada. E você fica sem entender o sentido da expressão. É porque a língua grega, ela tem uma característica telegráfica. Quem se lembra, os mais antigos que lembram dos telegramas, sabem o que estou dizendo. Num telegrama, você deixa as palavras óbvias ausentes. Você manda uma mensagem faltando palavras, porque você pagava por letra o telegrama. Era assim que funcionava, era caro. Então quem queria mandar um telegrama tinha que mandar pagando por letra. Inclusive o ponto, você pagava 2 letras, que era PT. Desculpe falar essa palavra aqui. E se fosse vírgula, você colocava VG. Você pagava 2 letras para mandar um telegrama colocando vírgula e ponto. Então as mensagens eram assim, repletas de lacunas. Então você tinha que dizer alguma mensagem, você dizia, mamãe doente, PT. Não colocava mamãe está doente. E completava ali a sua mensagem, venha logo. E não completava mais nada, para ser bem direto no assunto e transmitir a mensagem com o menor número de palavras possível. A língua grega, ela é um pouco telegráfica. Ela deixa palavras de fora, para que nós completemos o sentido da frase, usando o nosso raciocínio lógico, considerando o contexto do versículo e tudo mais. Então, quando o texto diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, é bem provável que o apóstolo Paulo esteja dizendo assim, em semelhança de carne pecaminosa, como sacrifício referente ao pecado.
em semelhança de carne pecaminosa, como sacrifício pelo pecado. Pode ser esse o sentido presente aqui, esse parece ser o sentido mais óbvio. Algumas traduções, se eu não me engano, a NVI, completaram dessa forma, e parece que esse é o caminho correto. E colocaram aí, em semelhança de carne pecaminosa, como sacrifício pelo pecado, alguma coisa assim, ou como oferta pelo pecado. Parece essa ser a maneira certa de completar essa lacuna presente no versículo aqui, lacuna que o próprio apóstolo Paulo deixou no texto original. E prossegue depois de dizer isso, Deus enviou o seu Filho como sacrifício pelo pecado e com efeito, ou seja, de fato, ele condenou na carne, e aqui é na carne de Cristo, ele condenou o pecado, porque Cristo veio ao mundo, porque Cristo teve que vir ao mundo, porque o pecado tinha que ser punido. Ele veio ao mundo, de acordo com esse versículo, porque a lei não podia nos salvar. E ele veio ao mundo porque o pecado tinha que ser punido. E quando ele veio aqui então, ele assumiu a nossa humanidade, para que o nosso pecado pudesse ser punido na carne dele. Por isso ele veio aqui. Porque Cristo sofreu tanto, porque ele foi açoitado, traspassado, ferido, morto, porque ele teve que passar por tudo isso, porque o pecado tinha que ser punido na carne, não havia outro jeito. O nosso pecado é um pecado presente em nós, na nossa carne enferma, na nossa carne pecaminosa. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, e ele foi punido em sua carne pelos nossos pecados. Por isso ele teve que sofrer tanto, para que pudesse ser punido pelos pecados. Eu recentemente vi um versículo da Bíblia ser muito mal usado por uma política aqui do Brasil. O nome dela é Benedita da Silva. E ela estava defendendo a luta armada, dizendo que os valores da esquerda e as ideologias marxistas deveriam ser impostos pela força e pela violência, pela luta armada, ela dizia. E ela dizia o seguinte: eu tenho base bíblica para isso. Uau! Isso eu tenho que ouvir, né? Isso eu tenho que escutar. Qual é a base bíblica para a Benedita da Silva pegar em armas e lutar pelos valores da esquerda no nosso país? Ela disse o seguinte: a base bíblica é a seguinte: sem derramamento de sangue não há redenção. E ela diz que é presbiteriana. Se ela estivesse lidando com alguma promessa sobre o reino no Antigo Testamento, eu até não ia me assustar tanto, né? Mas ela dizer isso como uma presbiteriana realmente foi de assustar, dizendo que a visão política dela deveria pegar em armas e lutar e derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não há redenção. Eu estava citando o texto de Hebreus 9:22. Mas o que é que o texto de Hebreus 9:22 diz de verdade? Ele não diz nada sobre luta armada, não diz nada sobre revolução, não diz nada sobre impor um sistema político por meio da força ou da luta armada, nada disso. O texto de Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ao falar sobre derramamento de sangue, estava falando sobre o sacrifício de um cordeiro no altar de Deus. Sem o sacrifício de um cordeiro
no altar de Deus, derramando ali seu sangue, não há perdão de pecados. Por que Jesus veio ao mundo? Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue, sem que o Cordeiro derrame seu sangue, sem que o pecado seja punido na carne, sem que o sangue seja derramado, não há perdão de pecados. Então o Senhor veio aqui e assumiu a nossa carne pecaminosa, e o nosso pecado foi punido na carne dele. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Por que ele veio aqui? Para que o meu pecado fosse castigado na sua carne. Por que celebramos o Natal? É porque é uma tradição cristã antiga. Por que celebramos o Natal? Nós nem sabemos se Jesus nasceu mesmo em dezembro. Aliás, tudo indica que não. Dizem por aí que ele nasceu em abril. Pensou celebrar o Natal em abril? Não tem muita graça, né? E ninguém se importa, na verdade, com que dia realmente ele nasceu, com o mês que ele nasceu, coisa assim. Nós celebramos o Natal dessa data porque é um costume, uma tradição. Mas a razão principal das nossas celebrações é que Jesus veio ao mundo por causa desses dois motivos. Jesus se fez carne e veio aqui porque a lei não podia nos salvar. Nós não tínhamos saída, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos uma porta, não havia solução para nós. Nós éramos doentes sem remédio, nós estávamos perdidos sem um mapa, nós estávamos abandonados no mar sem uma bússola, nós não tínhamos para onde ir, não tínhamos uma porta para bater, não tínhamos um remédio que nos livrasse da nossa doença, não tínhamos esperança de perdão para a nossa culpa, só restava para nós a perdição, o abismo eterno e nada mais. Não havia esperança para nós, nem mesmo na lei de Deus, não restava nada que pudéssemos fazer. Então ele veio, e ele veio aqui porque o pecado, nosso pecado tinha que ser punido. Nós não suportaríamos toda a carga de punição que merecíamos pelo nosso pecado, nós seríamos condenados eternamente, porque mesmo o nosso sacrifício seria insuficiente. Mas ele veio aqui, o Filho de Deus, e foi punido no nosso lugar. E aquilo então que foi impossível a lei fazer, que é anular a condenação, Deus fez ao enviar seu Filho. Como eu posso me beneficiar disso? O versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para eu me beneficiar da dádiva preciosa do Natal, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Se eu estiver em Cristo Jesus, nenhuma condenação mais haverá para mim. Mas como eu posso estar em Cristo Jesus? O Novo Testamento ensina que nós temos que crer nele e depositar nele apenas a nossa confiança de salvação, e nada mais. Ah, mas eu não tenho que dar o dízimo? Não. Mas eu não tenho que guardar o sábado? Não. Mas eu não tenho que parar de comer isso ou comer aquilo? Não. Eu não tenho que obedecer as normas, os 10 mandamentos ali certinho, rigorosamente? Não. Eu não tenho que, as regras da igreja? Não. 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 Nada disso é capaz de salvar você. Você tem que apenas crer no Redentor, se aproximar dele e dizer: Senhor, eu estou perdido, não há remédio para mim, nem a sua lei tem força para me salvar, mas o Senhor enviou o seu Filho, e ele foi punido ali pelos meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe e me receba. Eu quero receber os benefícios do Natal.
Eu quero receber os benefícios da morte de Jesus. Eu quero ser um servo dele, um crente nele. Alguém beneficiado pelo seu sacrifício, por sua morte, por sua obra na cruz do Calvário. E crendo nele, o Senhor removerá toda condenação e fará de você uma nova criatura. E o Espírito Santo passará a habitar em você e dará a você uma vida nova. Por isso Jesus veio ao mundo, para possibilitar esses benefícios. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê, não há esperança nenhuma mais. Quem não crê, vai tentar se salvar por outros meios. Eu tentarei ser um bom homem. Eu tentarei ser uma pessoa melhor. Eu tentarei seguir certas normas éticas e certas orientações religiosas e certos padrões que eu conheço por aí, que meus pais me deixaram, ou que eu aprendi na minha infância. Enfim, eu vou tentar ser melhor. Lamento muito. Nenhuma norma, nenhuma lei, nenhum sistema, nem mesmo a lei divina pode salvar você. Só existe uma saída, uma só. E o Senhor a providenciou em Cristo. Receba-o. Sem isso, não há nenhuma outra porta. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse versículo que mostra a única saída para o perdão, o único acesso ao perdão. Nós aprendemos que nem mesmo a lei mosaica pode nos salvar, mas o Senhor enviou o seu Filho, a única porta, o único caminho. Ajuda-nos, ó Deus, e faça com que cada um aqui, e cada um que está em casa ouvindo essas palavras, e cada um que vai ouvir essas palavras futuramente, por meio das transmissões e gravações, faça com que cada um que ouvir se aproxime do Senhor Jesus Cristo e o receba em sua vida, para participar dos benefícios da sua encarnação e da sua morte e ressurreição. É em nome dele que pedimos essas coisas. Amém.